Cancelamento. Qual a sua opinião sobre o cancelamento? Bom, meu nome é Guilherme e estou aqui para comentar sobre o recém-cancelado Monark e suas ideias fora da caixa. E aí, Monark aqui! Bem-vindos a mais um vídeo! Então, pessoal, como eu já falei, meu nome é Guilherme e esse canal terá mais um membro, né? Não vai ser só eu, vai ter outra pessoa. Só que infelizmente ela não pôde aparecer aqui nesse primeiro vídeo. E é isso, né? Eu vou ser o chefe por enquanto. Então, guys, para vocês que não sabem quem é o Monark, acho muito difícil, irei dar aqui uma breve descrição. Ele é o ex-detentor de um dos podcasts mais famosos da internet atual, acho que todos vocês sabem, né? O Flow Podcast. E ele comandava o podcast junto com seu parceiro, né? Igor 3K, até ser cancelado. E, guys, como vocês sabem, o Monark sempre gostava de tocar nesse assunto de cancelamento e que ele não quer ser cancelado, que ninguém poderia parar ele e tudo mais. Ele era, confesso também que ele falava muita bosta e muita coisa assim, sem ter muita noção assim, sem pesquisar a fundo, mas eu sempre achei ele um cara que sabia conduzir bem as entrevistas e tudo mais. E o motivo do cancelamento dele foi devido a uma fala mal interpretada envolvendo questões nazistas. Poxa, tinha que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Mas então, guys, na minha opinião, claramente ele não é nazista, apenas é um cara mal informado, ou seja, burro, e usou um exemplo extremo em uma ocasião errada. Se você, sei lá, discorda dessa opinião, tem total liberdade pra questionar aqui nos comentários. Aliás, esse é um canal de opinião, né? Então se você não gostou, vai se fuder. Complementando aqui, galera, vocês sabem que o Monark ele não é realmente nazista, né? Eu não tô aqui passando pano pro cara, mas vocês sabem que quem acompanha ele desde as antigas, sabem que o cara não tem nada de nazista. Como eu disse, ele é apenas um cara mal informado, que usou esse contexto aí numa forma muito errada, no horário errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Mas sim, ele é um cara que já tava passando dos limites nessa teoria, nessa coisa que ele acredita de querer defender a liberdade de expressão acima de tudo, né, galera? Mas é isso que dá, né? O cara vai sendo extremo, uma hora ele quebra a barreira do extremo e acaba. Bom, mas como se passou um tempo, o Monark já tá voltando aos poucos ativa, depois de todo o furdúncio, né, do que deu, o cancelamento e tal. Inclusive ele já criou um podcast dele, né? Só que ele criou em outra plataforma, não criou no YouTube, porque teve todo um rolê lá que deu no YouTube, que ele não conseguia mais criar nenhum canal. Mas ele também, em contrapartida, ele já voltou ao Flow, né? O que só prova o meu ponto, que ele foi retirado por pura pressão da galera, né, guys? Ele não foi retirado por... na minha opinião, se fosse só pela opinião da galera do Flow, eles nem tirariam o cara. Essa é a minha opinião. Eles só retiraram o cara porque viram a polêmica que deu de patrocinador, de muita família envolvida e tudo mais, e chegaram nessa conclusão. Mas se não tivesse dado nada, se todo mundo levasse, foi só uma piada e tal, ele estaria lá até hoje, galera. Pode bater isso daí, pode carimbar isso daí que eu tô falando, né? Mas se você discorda da minha opinião, como eu já falei, é só você ir tomar uma zoeira, galera. É só você comentar aqui embaixo. E inclusive, né, guys, em um tweet mais recente, ele mostrou que irá ser co-host em um episódio no Flow com o Venom Extreme, né? Eu não sei se esse episódio já saiu, porque eu não sei mais ou menos quando irá sair esse vídeo, mas o tweet dele estava dizendo que ele iria ser co-host em um episódio com o Venom Extreme. Ou seja, ele não pode voltar ao Flow, mas ele pode ser co-host de um podcast que ele mesmo criou. Não é meio estranho isso? Isso só prova novamente o meu ponto, que ele foi retirado por pura pressão do cancelamento, guys. É esse o ponto do vídeo, o cancelamento, que é basicamente você é cancelado pela pessoa que você é e não pelo que você fala, entendeu? Esse é o ponto do cancelamento. Não porque, sabe, uma coisa que prova também esse ponto é que tem várias pessoas falando merda por aí, não vou citar nenhum nome aqui, e não são canceladas. As pessoas que deveriam ser canceladas não são canceladas, e outras pessoas acabam sendo canceladas, pessoas que não deveriam entrar. E o Monark, depois de toda essa polêmica do cancelamento, ele tentou fazer um pedido de desculpas. Galera, eu queria fazer esse vídeo pra
só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho, eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido inclusive os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. E não colou muito, a galera não aceitou muito esse pedido de desculpas. E foi muito, muito polêmico essa fala dele. E inclusive teve até matéria no Jornal Nacional sobre isso. Pra você ver o nível estratosférico. Pra vocês verem, galera, a força da internet, a força do cancelamento. E em questão de ideias, é claro que eu não concordo 100% com o Monark. Eu apenas acho que o seu cancelamento tomou uma proporção errada. Mas ele está muito errado em suas ideias, pois ele defende uma ideia de liberdade de expressão muito maluca. Ou seja, uma pessoa, na ideia dele, seguindo a ideia dele, uma pessoa pode expor sua opinião, inclusive se a ideia for absurda. Ele acredita como se fosse uma sociedade sem limites, e eu discordo totalmente disso. Se uma ideia do passado já se provou errada, o porquê diabos você iria dar voz para quem concorda com essa ideia? É o caso do nazismo e Hitler, por exemplo. Se uma ideia é totalmente errada e já se provou errada no passado, você vai querer dar voz para uma pessoa que concordou com essa ideia? Não, na minha cabeça não tem muita lógica, né? É a mesma coisa você não querer que uma pessoa mate a outra, mas você vai lá e dá uma arma para ela, entendeu? Não faz sentido. Óbvio que a pessoa vai matar, entendeu? Então, eu não sei se deu pra entender o ponto, mas, na minha opinião, a ideia que ele defende não tem sentido, não tem lógica. E voltando a falar do Monark Talks, que, né, é o podcast do Monark, na Rumble, que é uma outra plataforma, não é YouTube, como eu já havia dito. E ele, inclusive, já chamou outros cancelados para o seu podcast, como Arthur Duval e Tiff, do antigo Xbox Mil Grau, como vocês já devem saber também, que foi outro cancelamento muito forte. O cara literalmente foi exilado do YouTube. E todos eles comentaram sobre questões de nazismo e sobre como o público, né, quer ser o novo julgador da internet, principalmente no Twitter, né? Coisa que eu concordo em partes, porque o Twitter, todo mundo sabe que é uma rede social cujo propósito é espalhar o ódio. E foi basicamente lá que a cultura do cancelamento existiu, né, guys? Foi basicamente no Twitter que tudo isso veio, né? Veio pro mundo por meio do Twitter. O Twitter foi o córrego aí pra isso se ligar com o mundo. E só pra deixar bem claro, guys, eu não concordo com a cultura desses cancelamentos, porque na minha opinião a maioria deles é pela pessoa, né? Então não faz muito sentido o cancelamento. Você quer excluir a pessoa, né? Não quer excluir as ideias. Você apenas quer que a pessoa seja excluída. Tudo bem que alguns cancelamentos têm partes certas, outras não, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Sei que essa ideia de cancelamento é muito maluca. E outro ponto também do cancelamento é que a galera tenta cancelar as pessoas por coisas antigas, guys. Tipo, vocês podem ver o caso agora que teve também recentemente, sei lá, coisa de um mês atrás, da galera canceladora do Twitter, da internet aí, dessa cultura do cancelamento, tentando cancelar o Gentili por uma coisa do passado. Tipo, eu não vou entrar em méritos aqui porque isso daqui é assunto para outro vídeo, mas é mais um ponto aí que o cancelamento quer pegar a pessoa, galera, quer pegar a pessoa, não quer pegar o que ela falou nem nada, isso não interessa, eles querem excluir a pessoa, né? Coisa nada a ver quererem meter o pau no Danilo e tudo mais, ainda bem que ele, tipo, sempre consegue dar a volta por cima e tudo mais. Tudo bem que eu já discordo também de alguns pontos do Danilo, mas eu acho que isso daí de quererem cancelar a pessoa por algo lá de trás, cara, isso é ridículo.
Isso é ridículo, cara. Pegar tweet lá do caralho lá e querer cancelar a pessoa, cara. Onde já se viu isso? Tipo, as pessoas mudam. Não sei se vocês sabem. As pessoas, tipo, conseguem mudar. Todo mundo é um ser humano, galera. Vocês têm que entender isso. Então não adianta você ir lá e pegar um tweet de 5, 10 anos atrás e querer cancelar uma pessoa por causa disso. Isso é uma coisa extrema. Você tá sendo louco. As pessoas não reparam o que elas estão fazendo pro próximo. Elas estão tendo um pensamento completamente maluco. A galera tá frenética hoje em dia. Pessoas seguem opiniões de outras pessoas sem nem sequer pensar o que estão dizendo, sabe? Com um pensamento persistente de rebanho e não pensam por si só. É uma coisa bizarra, E vocês têm que entender, guys, que o monarca, ele tá levando a vida dele. Ele não pode morrer ou se matar, sei lá, sofrer tanto essa pressão. Ele já pagou o que a galera quis que ele pagasse, ele já sofreu as consequências. E agora ele tá na Rumble, foi pra Rumble, tá tentando uma nova estratégia, um novo podcast, tá convidando as pessoas estão querendo ir no podcast dele, né? Os primeiros episódios, acho que os 4 primeiros, foi só falando sobre isso, sobre a questão do cancelamento e como isso afetou ele e tudo mais, né, guys? E eu também acho bem errado por essa fala do Monark, algumas pessoas quererem tirar os vídeos dela do Flow. Isso foi uma coisa, pessoal, também que muito nada a ver. O cara já sofreu todas as consequências e a galera ainda pediu pra tirar. A galera que eu digo, guys, são os convidados anteriores que pediram pra tirar os vídeos, as entrevistas deles por conta da fala do Monark. E eu achei isso nada a ver, né? Nada a ver. E pessoas que inclusive eu acompanho fizeram isso. Também, novamente, não vou citar nomes aqui, mas vocês acham facilmente quem é. E, guys, se o cara falou a merda, né? Teve as consequências, inclusive teve muitas consequências, ficou um tempo aí fora. Tudo bem que ele fez um draminha aqui, um draminha colar, mas galera, querendo ou não, sofreu as consequências. E a galera ainda pede pra tirar o vídeo. Tipo, ainda pede, não quero me associar a isso, e etc e tal. Porra, não faz nenhum sentido. Isso daí pra mim é querer ganhar hype em cima da causa, entendeu? Até sim, o David Jones também, que é um cara aí que eu acompanho e acho muito foda o trabalho dele. E ele, justamente quando o Monark tinha acabado de falar isso, sei lá, horas depois dessa polêmica, ele veio a público e postou esse vídeo aí. Absolutamente nada. Vocês já sabem as coisas que aconteceram em relação ao Monark, em relação às coisas absurdas que ele falou no podcast sobre a questão do nazismo e tudo, que não tem nenhum cabimento, nenhuma lógica, assim. Eu vou gravar um vídeo quando chegar em casa, ok? Eu tô no aeroporto, não deu tempo de fazer nada direito ainda, o nosso programa com o Zico foi cancelado, muitas coisas aconteceram, eu tenho que comunicar tudo a vocês, mas se não ficou claro, eu deixo claro, eu repudio absolutamente tudo que foi falado por ele em relação a esse tópico ontem. É um negócio que eu não acreditei quando eu vi, sinceramente, de tão absurdo que foi. Se o Monark continuar no Flow, eu não continuo, tá certo? E aí vocês me perguntam, eu concordo com isso, discordo? Então, minha opinião é que eu discordo totalmente dele. Ele falando aí, não, se o Monark continuar, eu não continuo, né? Galera, isso daí pra mim, tudo bem, no calor do momento ali, ele pode ter falado isso, mas em nenhum momento ele se desculpou, né? Ele simplesmente falou aquilo e ponto, e não veio mais a público falar nada. Mas sim, guys, eu entendo o ponto da galera, eu entendo o ponto da parada, do calor do momento. Na minha opinião, ele deveria ter sofrido sim as consequências que sofreu. Eu não queria que ele continuasse mais no podcast, no Flow, porque já tava passando dos limites, e isso só foi a gota d'água, né, guys? Ele já via falando coisas sobre racismo anteriormente e tudo mais, cada vez mais extrapolando, literalmente perdeu a noção, e na minha opinião, foi muito certo essa ideia dele ser removido e buscar o caminho dele ali, porque realmente estava passando dos limites. Mas eu não gostei muito dessa ideia do Flow. Eu acho que o Flow até conseguiu lidar bem com a situação. O Flow passou bem através de toda essa turbulência aí. Mas, guys, eu não gostei dessa nova implementação aí do Flow de colocar co-hosts aí por episódio. Realmente, guys, o Flow não vai ser o mesmo depois que o Monark saiu.
Confesso eu que até eu acho estranho ver o Monark e o Igor separados, né? Mas fazer o que, guys? Ele teve o que mereceu, né? E o Igor lidou da melhor forma, né? Lidou de uma forma que, na minha opinião, eu não gostei, mas no geral foi uma forma boa até. Mas infelizmente, na minha opinião, assim, no meu espectro, né, de ver as coisas, o Flow não me agradou depois que o Monark saiu. Aí vocês podem estar confusos. Ah, mas você gosta ou não gosta do Monark? Você concorda ou não concorda? Guys, como eu já disse aqui, eu achei certa a punição que ele teve, mas eu não odeio o cara. Eu acompanho o cara desde as antigas, sei que ele teve seus erros, mas ele não deve ser morto, assassinado, nem nada do tipo por causa disso. Ele teve o que mereceu e acabou. Assunto encerrado. Entendeu, guys? Ele não merece tomar mais hate por isso. Tudo bem que ele tweetou até um tweet recente de todo mundo que discorda de mim é nazista. E, guys, isso daí foi visivelmente uma ironia, né? E todo mundo leva a sério nos comentários. Todo mundo vai lá comentar, vai lá xingar o cara e não sei o que. Tem vários outros influencers que pararam de seguir o cara devido a isso. E, guys, é assim que o mundo vai, né? Uma pessoa cancelada ali, outra pessoa cancelada aqui. Mas, no final de tudo, o Monark tá levando a vida dele. E um tweet muito engraçado dele recentemente foi esse aí, dele chamando o Elon Musk, né, aproveitando a passagem do Elon Musk aqui pelo Brasil, que inclusive isso daí pode ser assunto para outro vídeo também, e ele convidando o Elon Musk pro podcast dele, Monarch Talks, e achei isso engraçado. Imagina se o cara vai, a polêmica que isso não iria causar, né, guys? Mas eu acho que isso daí dificilmente iria acontecer, apesar do hype que teve, que ele ganhou com tudo isso, mas dificilmente isso vai acontecer, né, guys? Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que eu não seja cancelado, né? Porque o primeiro vídeo falando sobre cancelamento, imagine, já cancela aí, não vai ter mais nada, porque eu já fui zoeiras à parte, né, guys? Mas então, o que tiramos desse vídeo, o que a gente consegue aí concluir desse vídeo, é que Monark, era melhor você ter ficado no Minecraft, cara. Era melhor você ter ficado no Minecraft, né? Falando suas bosta lá, sendo um cara qualquer no Mine ali, fazendo historinha. Ai, vou construir uma casinha aqui. Era melhor, cara. Era melhor, confia. E você estaria mais em paz, cara. E